Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matemática Fundamental, professor Wagner Oliveira. E nesta videoaula vamos aqui estudar um assunto bem interessante, que é resolver situação problema utilizando o mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum com números naturais, tá bom? A gente pode também trocar esse naturais por inteiro, depois explico o porquê durante o vídeo. E aqui nós vamos focar uma preparação para o SPAEMA, né, que é uma avaliação interna da cidade do Marco, mas que qualquer aluno de qualquer lugar possa vir, né, assistir esse vídeo e também obter as habilidades necessárias para poder se dar bem nos exames que irá fazer, tá bom? É um assunto muito cobrado em concursos, o próprio Enem também cai esse tipo de assunto, tá bom? Que é o MMC e MDC de números inteiros. Mas vamos lá então, né? Vamos para as questões, né? Vamos procurar nos preparar, né? Resolvendo questões, um pouco de teoria e logo na sequência questões. Vejamos aqui. Bom, primeiro vamos definir o que é o múltiplo de um número inteiro. Vejamos aqui. Os múltiplos de um número inteiro obtêm-se multiplicando esse número pela sequência dos números inteiros. Vejamos aqui. Como exemplo, vamos pegar aqui alguns múltiplos de 6. Se você multiplicar 6 vezes 1, aliás, 6 vezes 0, dá 0. Se você continuar a multiplicação agora pelo 1, 6 vezes 1, vai dar 6. Então, observe que pegando 6 e multiplicando pela sequência dos números inteiros, 1, 0, 1, 2, 3, você vai obtendo resultados, e esses resultados nós dizemos que eles são múltiplos do 6. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, e assim você vai obtendo todos eles. Vejamos outro exemplo aqui. Múltiplos de 10. Mesmo raciocínio. 10 vezes 0 é 0. 10 vezes 1 é 10. 10 vezes 2 são 20. E assim você vai obtendo todos os múltiplos do 10, né? Que é uma sequência de 10 em 10. Múltiplo do 6 é uma sequência de 6 em 6, tá bom? Espero que você não tenha dificuldade para entender o que é o múltiplo de um número inteiro. Vejamos aqui algumas notas. O 0, ele é múltiplo de todos os números inteiros. E isso é óbvio, né? Porque todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, se eu pegar o 6 e multiplico por 0, dá 0. Se eu pego o 10 e multiplico por 0, dá 0. E assim vai acontecer com qualquer número. Qualquer número inteiro é múltiplo de si próprio. Olha, observe que aqui, múltiplo de 10. Está aqui o 10 na sequência. Quando é que eu obtenho 10? Quando eu multiplico 10 por 1. 10 vezes 1 é 10. Né? 6 vezes 1 é 6. Isto comprova que qualquer número inteiro é múltiplo de si próprio. O 0 é o único múltiplo de si próprio. Se você multiplicar 0 por 0, você vai ter lá o 0, não é isso? Então ele é múltiplo dele mesmo. O número de múltiplos de um número natural ele é infinito, né? Quando você coloca reticência, é porque continua. Então a sequência dos múltiplos de qualquer número ela é infinita. Agora, fique atento aqui nessas duas sequências e observe se existe múltiplos que são comuns nas duas sequências. Observe aqui, tem um 0, aqui tem um 0. Procura-se outro. Vamos para cá, né? Eu tenho 30 e aqui tenho 30. O que significa isso?
que o 30 é o menor múltiplo comum de 6 e 10. Ele é o 30. Aí você pode perguntar, professor, mas não tem o zero? Sim, mas a gente não leva em conta o zero na hora de destacar o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum, porque o zero não vai ser não vai ser suficiente, né, para a gente poder resolver problemas práticos, tá bom? Vamos ver aqui um exercício. Nós temos aqui, pede para determinar múltiplo de 5 menor que 30, múltiplos de 4 menores que 30 e o menor múltiplo comum de 4 e de 5. Então, múltiplos de 5 menor que 30, vamos ter o 0, vamos ter o 5, o 10, o 15, o 20 e o 25, né? Que são múltiplos de 5 menores que 30, tem que ser menor aqui, ó. Agora, múltiplo de 4 menor que 30, nós vamos lá. Ó, 0, 4, 8, 12, de 4 em 4, né? 16, 20, 24 e 28. Como é que eu obtenho eles? Multiplicando. Ó, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 são 12, e assim você vai, né, multiplicando 4 pela sequência dos números inteiros e vai obtendo os seus múltiplos. Agora, olha nas duas sequências e me diga quais são os múltiplos comuns nas duas. Ó. Vamos ter o 0 e o 0, mas já disse anteriormente que o 0, quando eu vou destacar o MMC, menor múltiplo comum, ele não é utilizado. Tem que ser o próximo. Ó, quem vai ser? Nós temos aqui, ó, 5, 4, 10 e 8. Ó, 20, tá aqui, ó. 20 aqui e 20 aqui, ó. Então, 20 é o menor múltiplo comum de 4 e 5. Bom, então, sobre múltiplos, espero que você tenha entendido. Vamos agora estudar a definição de divisores de um número inteiro. Divisores de um número inteiro natural, né? Aqui é bom destacar rapidamente que natural, ó, número natural, ele também é número inteiro, né? Ou seja, todo número natural é um número inteiro. Então, dizemos que um número natural ele é divisor ou fator de outro, caso a divisão do segundo pelo primeiro seja exata. Uma divisão ela é exata quando deixa resto zero. Tá? Então, o que importa para nós aqui é entender que para que um número seja divisor do outro, é necessário que a divisão seja exata. Vejamos aqui. Temos aqui os divisores de 4. Os divisores de 4 são números pelos quais eu vou dividir o 4 e vou obter resultados exatos, ou seja, divisão com resto zero. Observe, ó, se eu dividir aqui, ó, o 4 por 1 dá 4. 4 por 2 dá 2. 4 por 4 dá 1. Em todas essas divisões, o resto é zero. Em todas elas. Tá certo? Se é resto zero, eu posso afirmar que esses números aqui são divisores do 4. Para que você não faça uma confusão. Ó. Se eu pegar o 4 e eu dividir pelo 1, isso vai dar 4. Tá certo? E o resto, ó, é 0. Ó, o número 1 cabe no 4 vezes. Porque 4 vezes 1 é 4 e 4 menos 4 é 0. Certo? Ó. Então, esse carinha aqui, ele é o divisor. Certo? Então, 1 é divisor de 4. Trocando de lugar com o 2, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, o 2 é divisor do 4. E assim vai. Vamos ver aqui.
Se nós dividirmos 4 por qualquer outro número, o resto não será zero. Se o resto não é zero, então esses números não serão divisores do 4. Vejamos aqui, ó, os divisores de 10. Quem são eles? 1, 2, 5 e 10. Por quê? Porque quando eu dividir 10 por 1, dá 10 e resta 0. 10 dividido por 2 dá 5 e resta 0. 10 dividido por 5 dá 2 e resta 0. E 10 dividido por 10 dá 1 e resta 0. Como em todas as divisões o resto é 0, então podemos afirmar com segurança que esses números aqui são divisores do 10. Mais um exemplo. Divisores de 20, quem são eles? Ó, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. O raciocínio é o mesmo dos anteriores. Se eu pegar o 20 e dividir por 1, dá 20 e resta 0. E assim você vai dividindo pelos demais e obtendo o resto 0. Tá certo? Então isso, né, esses aqui, ó, são os divisores de 20. E o divisor de 29 são somente, ó, o número 1 e o próprio 29. Ou seja, 29 só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, né? Quando isso acontece, dizemos que trata-se de um número primo, assunto que a gente verá mais à frente. Vejamos aqui algumas notas. Ó, número 1 é divisor de todos os números. Observe nas sequências que ele sempre está presente. Ó. Aqui, ó, no do 4, do 10, do 20, do 29. Em todas as sequências tem o número 1 como divisor. Isso é possível porque ele é divisor de todos os números. Ó, qualquer número natural é divisor de si próprio. Observe, ó, o 4 é divisor de 4. O 10 é divisor de 10. Ó. Se eu divido 10 por 10 dá 1. O 20 é divisor de 20. Ou seja, o maior divisor de um número é ele mesmo. E o menor quem é? O número 1. É o que diz a outra nota, tá bom? Vamos ver aqui um exercício. Nós temos aqui o divisor de 18 e aqui o divisor de 20. Professor, mas você falou divisor, é que você colocou as multiplicações. É porque é assim. Se 18 é múltiplo de 1 e de 18, isso só é possível porque 1 e 18 é divisor de 18. Ó, se eu pego 18 e divido por 18, dá 1. Se eu pego 18 e divido por 1, dá 18. Então, são divisões exatas. Portanto, 1 e 18 são divisores de 18. E aqui embaixo estão todos eles. Ó. Divisor de 18, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. E aqui divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Agora me diga aí quais são os divisores comuns desses dois aqui, ó. Observe, vai ter o número 1, tá nas duas sequências, e o número 2, ó. Tem outro? Não, né? Pronto, então esses aqui são os divisores comuns. Desses dois, qual é o maior divisor comum, que é o chamado MDC? É o 2, né? Então o 2 é o maior divisor comum de 18 e de 20. Então isso aqui vai ser muito utilizado para resolver situações, problemas mais à frente, tá bom? Espero que tenha entendido como obter os divisores de um número inteiro, certo? Basta que você pegue lá, né, o número e você vai então procurando seus divisores. Ele não segue uma linha, né, como os múltiplos, mas é possível determinar todos eles. Se eu pegar, por exemplo, aqui, quero os divisores de 8. Divisores de 8, o que eu faço? Ora, eu vou dividir 8 dividido por 1, dá 8. Então, já sei que o 1 é divisor de 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o 2 é divisor de 8. 8 dividido por 3, ó, observe que não vai dar exato. Então, o 3 não entra.
mais 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, o 4 é divisor de 8. Se eu pegar o 8 e dividir por 5, ou os casos que dá exata, então os números são divisores do 8. O que não dá exato não é divisor. 8 dividido por 8 vai dar 1. Então, o 8 é divisor dele mesmo. Então, é assim que você vai obtendo divisores, tá bom? Existe outra forma? Existe. Veremos mais à frente o método prático, em outra videoaula. Temos aqui uma situação, um problema, né, bem interessante, vamos ver aqui. Numa estação de ônibus, há 2 trajetos. O ônibus que faz o trajeto A passa a cada 30 minutos e o do trajeto B a cada 50 minutos. Considerando que os trajetos coincidem em determinado momento, em quantos minutos voltarão a se encontrar na estação? Então é assim, os 2 ônibus saíram no mesmo horário. Só que um faz o trajeto a cada 30 minutos, ou seja, depois de 30 minutos ele volta lá para a estação. E o outro, que é o B, a cada 50 minutos ele volta para a estação. A pergunta é, em que momento eles vão estar novamente, né, juntos na estação? Quando você vê problema desse tipo, saiba que trata-se de um problema que envolve MMC, tá certo? E aqui eu vou destacar um método prático, tá certo? Que é chamada de decomposição simultânea. Você pega lá o 30 e o 50 e você vai agora fazer a decomposição simultânea. Vamos ver aqui. Você vai obter primeiramente os fatores primos desses dois. Os dois são pares, né? O 30 e o 50, então eu posso dividir por 2. 30 por 2 dá 15. E 50 dividido para 2 dá 25. Não tem mais número par. Vamos então aqui dividir. Isso aqui dá para dividir por 3, né? O 15 divida então. 15 por 3 vai dar 5. 25 por 3 não dá. O que não dá, você vai descendo ele. Observe que eu posso dividir agora todos os dois por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 25 dividido por 5 vai dar 5. Para concluir, dividir novamente por 5. Isso aqui não dá abaixa. 5 por 5 dá 1. Quando termina assim, tudo 1, é porque chegou no final. Então, olha para cá. 2, 3, 5 e 5. São os fatores primos, né? Desses aqui, divisores primos desses números, 30 e 50. Multiplicando todos eles, 2 vezes 3 vezes 5 e vezes 5, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o MMC desses dois números, ou seja, o menor múltiplo comum. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5 são 30, e 30 vezes 5 dá 150. Olha aí, 150. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150. Então, esse é o MMC. Então, depois de quanto tempo eles voltaram a se encontrar juntos na estação? Depois, né, de 150 minutos. Esse é o tempo em que eles vão, né, que vai estar passando, e que nesse tempo aí eles vão estar se encontrando juntos novamente na estação. Então isso é o menor múltiplo comum. Vejamos aqui mais um exemplo. Um carpinteiro tem 2 pedaços de madeira de 90 e 120 centímetros cada um. Ele quer dividi-los em partes iguais, com o maior tamanho possível, sem que sobre nada. De quantos centímetros deve ser cada uma das partes? Problema desse tipo não é MMC. Quando se fala em maior tamanho possível, sempre que você vê esse tipo de expressão numa situação problema, geralmente ele está falando de que? Do MDD.
C. Maior divisor comum, no caso aqui, de 90 e 120, que vamos obter pelo mesmo método prático da decomposição simultânea, que é dividir ele, né, pelos números primos. O menor número primo que divide os dois aqui, no caso, é o 2. 90 dividido para 2 dá 45. 120 para 2 dá 60. Observe que os dois números, né, deu para dividir por 2. Então, eu vou circular esse 2. Eu dividi o 90 e o 120 e obtive respostas, né, exatas. Agora, vamos continuar aqui dividindo por 2. Né? Tem um 60 que dá para dividir por 2. Ó, que vai dar 30. 60 por 2 dá 30. 45 não dá para dividir. Então, deixa, né, vai descendo ele. O 30 ainda dá por 2. 30 por 2 dá 15. 45 não dá por 2, vai descendo. Observe que 45 e 15 dá para dividir por 3, que vai dar 5. Ó, 15 por 3 dá 5. E 45 por 3 dá 15. Então, vou circular o 3. Por quê? Porque eu dividi os dois, ó, o 45 e o 15, e obtive divisão exata. Observe que ainda tem o 15 aqui, ó, que dá para dividir por 3, que vai dar 5, e o 5 não dá 10. Agora eu vou dividir 5 por 5, ó, aqui dá 1, e aqui também dá 1. Então eu vou circular novamente, por quê? Porque eu dividi tanto um quanto o outro pelo 5 e obtive resposta exata. Agora eu vou multiplicar eles, ó, quem é o MDC? Você vai pegar os números circulados, ó, o 2 vezes o 3, que dá 6, vezes o 5, que vai dar 30. Então, o maior divisor comum de 90 e 120 é 30. Maior divisor comum. Então, veja bem. De quantos centímetros deve ser cada uma das partes? Está aqui a resposta. 30 centímetros. Vai ser o tamanho dessas partes, tá bom? Eu deixo aqui com você esses exercícios para que você possa fazer, tá bom? Faça aí na tranquilidade da sua casa. Se não entendeu bem direitinho, você volta o vídeo, né? Quando você quiser, pausa, né? Tenta fazer atividade só, as que já foram resolvidas, e depois tenta fazer essas aqui, tá bom? Depois você coloca aí em comentários no meu canal como é que foi aqui a experiência de testar seus conhecimentos. Um abraço a todos e nos encontramos na próxima videoaula.